bom? Ai, eu sempre esqueço disso. Se dependesse de mim para gravar isso. Vocês estão vendo o grandão? Tá bom. Bem, a gente já caminhou um bocado com Jesus, né? Quem aí tá cansado, com calo no pé, a gente já caminhou bastante com Jesus. É, e é interessante que nessa caminhada com Jesus é que a gente vai aprendendo sobre ele. Só caminhando com ele, passando pelos caminhos, passando junto com ele tudo que ele passa. E é que a gente vai aprendendo, a gente vai se moldando, a gente vai se tornando como ele. A gente pensa que é vendo milagre, né? Que é vendo milagre. E eu estava vendo o estudo de 15 dias atrás do Eliel, que eu adorei, e ele falou isso, né? Ele falou justamente essa frase. Os fariseus foram as pessoas que mais viram os milagres de Jesus. Não acreditaram, né? Então, assim, não significa que ver milagre é a forma de você acreditar. O que vai fazer sua fé aumentar, o que vai fazer você conhecer Jesus e amar Jesus é caminhar com Ele. E a pergunta que eu faço para vocês é assim: a gente já andou um monte com Jesus aqui estudando Jesus. E a pergunta é: o quanto cada um de nós tem caminhado com Jesus? O quanto você tem caminhado com Jesus? Né? Assim, às vezes ele caminha com você, mas será que você tem caminhado com ele? Né? A gente às vezes quer ele caminhando com a gente no dia a dia, às vezes não, a gente quer todo dia ele caminhando com a gente. Mas o quanto a gente tem caminhado com ele? O quanto a gente tem gastado tempo com ele? É na hora que a gente caminha com ele que ele vai transformando as nossas dúvidas, ele vai transformando os nossos pensamentos e a gente vai sendo moldado, vai entendendo o reino dele, vai entendendo ele, e vai se tornando mais parecido com ele. Então, aqui eu trouxe para vocês, eu já trouxe essa foto antes, trouxe de novo, porque eu gosto muito dessa foto. É o Mar da Galileia, é um dos lugares que ele mais teve muito relato de milagre, muito relato da vida dele. Então, o Mar da Galileia, essa paisagem, era uma paisagem bem corriqueira para Jesus e para as pessoas que seguiam ele, né? Então, assim, ter essa paisagem acho que nos aproxima um pouquinho mais dessa caminhada com ele, de estar mais pertinho dele, sentir como que era estar ao lado dele naquela época em que as pessoas tinham ele pertinho e podiam ouvir ele mesmo falando, né? Só para retomar aqui, né? Aqui no estudo a gente já caminhou bastante com Jesus, né? Então a gente falou do nascimento dele, a gente falou da infância, a gente falou do batismo, a gente falou da tentação dele, a gente falou do início do ministério, a gente falou do Sermão do Monte, quando ele explica a natureza do reino dele, que as pessoas não entendiam exatamente por enfim, o que que ele falava, o que que era aquela pessoa, o que que estava acontecendo, esses milagres. E ele fala no Sermão do Monte, e a gente vem também estudando as curas e os milagres dele, né? Que por onde ele passava, ele curava. E isso é muito comum de Jesus. Jesus não ia chegando e fazendo uma pregação. Ele primeiro ministrava as necessidades de cada pessoa ali, né? Então, assim, ele ministrava o que aquela pessoa precisava, ele curava, ele transformava, e depois ele transformava a vida daquelas pessoas com a presença dele, né? E ele era delicado, ele era sutil, ele é amoroso, né? Então, assim, Jesus, até para falar das verdades dele, usava parábolas que são histórias, metáforas, em que, de uma forma muito delicada e ao mesmo tempo muito profunda, ele chegava ali na natureza do reino dele, né? Que essa é a função da metáfora, né? Que as pessoas pudessem entender quem era ele e a natureza do reino dele. E aqui nós vamos voltar, que a gente adora falar de mapa, porque como a gente está caminhando,
A gente precisa entender o que Jesus andou. A gente precisa entender que o pessoal ali, olha, gastava uma sandália. Eu fiz bastante esse percurso de ônibus, né? De carro, não fiz de barco. Não, fiz uma parte de barco, mas não cruzei o mar da Galileia. Mas é tudo assim, não é pertinho, não. Dá umas caminhadinhas boas, né? Então, aqui no mapa, deixa eu colocar meu mouse aqui para vocês acompanharem comigo quando eu achar meu mouse. Ixi, peraí, gente, calma que a gente vai conseguir quando. Eu acho que é aqui. Tá aparecendo uma canetinha? Sim, sim. Tá? Ah, então tá bom. Tava no mar Mediterrâneo, agora Eu não tô vendo, não. Ah, tá no mar Mediterrâneo. agora tá agora tá no pretinho, ó. Agora tá aqui. Aqui tá na Galileia, Isso. ó. Tá onde tá escrito Tá na Galileia. Galileia. Acompanhem da Perfeito. Galileia. Então, assim, do último estudo que a gente viu, o Eliel parou bem na parte em que Jesus estava se dirigindo para Fenícia, que ele foi lá fazer um milagre. Ele foi fazer um milagre que foi na Bíblia o da mulher cananeia, né? Então ele saiu. Eu acho que no estudo do Eliel agora eu me perdi, porque é muito ida e volta. Acho que ele estava aqui na Galileia, ele saiu para Tiro. E ele veio para cá. Então, essa aqui, ó, é a região da Galileia, tá? Essa é a região da Galileia. Isso, ele foi para Tiro. Perfeito. E aí, depois ele volta para Galileia, mas ele vai pela região de Decápolis, que é essa região aqui, né? Ele vai para essa região por aqui. Então, ele volta de lá andando para cá. Depois ele volta para Galileia, então ele sai de Tiro. Ai, como que faz essa coisinha aqui? Isso. Aí depois ele volta aqui para essa região e aí ele vai para Cesareia de Filipe, que é aqui. Aí de Cesareia de Filipe ele vai para o Monte Hermon, que é aqui na divisa com o Líbano. É bem bonito esse lugar. Depois ele volta para Galileia. Depois de voltar para Galileia, ele vai para Jerusalém, que é aqui embaixo. Aí, depois de Jerusalém, ele volta para Galiléia. E aí, ele vai de novo para Judéia, para Jerusalém. E essa é a última viagem dele, né? Que é a última semana de Jesus. Então, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre todas essas viagens até a última semana dele, né? E é interessante porque nessa semana nós comemoramos a última semana dele, né? Assim, nós comemoramos no Ocidente a semana, a última semana dele na Terra, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a viagem dele antes dessa última semana. Claro que eu vou trazer só alguns tópicos, né? Na última semana a gente vai trabalhar bem a última semana, mas agora hoje eu vou trazer alguns tópicos, senão a gente vai ter que ficar muito tempo aqui, tipo uns 3 anos para fazer isso aqui. Mas interessante, assim, para vocês verem que Jesus realmente, o ministério dele é caminhando, né? Então, assim, naquela época, a gente já falou aqui para vocês, as pessoas chamavam as pessoas que seguiam de Jesus, né, do povo do caminho, né? Assim, é aquela pessoa lá do caminho, né? A seita do caminho, né? Porque era caminhando. E isso é uma metáfora linda de como é o relacionamento com Jesus, é no dia a dia. Não adianta você separar um dia só para você ir para a igreja, um dia só para você ter para Cristo. Ele quer que no seu dia a dia ele esteja caminhando com você, né? Então, assim, isso mostra literalmente como é um Deus de relacionamento. Não é um Deus de episódios, não existe separação de vida pessoal e vida espiritual. Você é o espiritual, porque você foi criado por Deus, então você é um ser que depende dele. Então é isso que mostra aqui.
Indo agora para o nosso próximo slide. Vocês entenderam aí? Alguém quer falar alguma coisa desse slide? Não? A hora que vocês quiserem falar alguma coisa, vocês vão falando, tá? Espera aí que eu vou fechar aqui. E agora, por que esse bichinho não quer ir? Ele não tá andando. Ah, agora ele foi. Foi. Então, vamos lá. Na Fenícia, na Cesareia de Filipe e Decápolis. Aí eu trouxe uma foto para vocês de Decápolis. Decápolis eram cidades romanas, então estilo romano, a construção era romana, a cultura era romana. Lembrando que naquela época de Jesus, eles estavam sob jugo dos romanos. Então, as Decápolis eram cidades em que eram romanas, né? Então, assim, com toda a cultura, o estilo de vida era romano. Dentro da Galiléia, na Judéia, a gente vê o estilo de vida dos judeus. Eles eram subjugados por Roma, mas eles tinham a cultura, a forma de vida, a construção totalmente judaica. Aqui não, aqui é Roma, aqui é uma mini Roma. E é muito bonita porque, assim, apesar de serem construções extremamente antigas, elas passaram por terremotos, 2.000 anos e ainda estão aí, boa parte dela. O chão assim, super decorado, tem partes completas ainda que restaram. Então é lindíssimo. Eu trouxe a foto para vocês que eu mais gosto, que vocês vão morrer de rir do que eu vou falar. Quem descobre o que que é isso? Quem sabe o que é isso? Quem imagina o que é isso? Vamos ver se vocês, essa construção aqui. Vamos lá, criatividade. Ninguém? As pedrinhas do lado direito ali, ó. Tem Tem um do Ó, lado. eu um acho indício. banheiro público. Exatamente, banheiro. Eu adoro essa foto. Imagina você indo pro banheiro ali, assim, o coleguinha do lado. Era assim, não tinha divisão, não. Você ia pro banheiro, o coleguinha do lado. Então, ali é o banheiro público, né? Então, tinham todas a forma de vida, a construção hoje para a gente é estranhíssimo, né? Pensar que você ia para um banheiro público, sentava ali do lado e tá tudo bem, né? Perguntava do dia, como que tava. Então, essa é a Decápole. E no The Chosen, para quem assistiu, é onde ele vai um pouquinho antes da multiplicação dos pães, e que ele cura o gago e o surdo, né? Então, ele cura e depois ele está nessa região das Decápolis, que eram regiões extremamente pagãs, né? Que não acreditavam em Deus. Eles eram panteístas, eles tinham toda a cultura romana, né? Toda aquela mistureira danada. Então, eu falei para vocês da Fenícia, que a gente tem o caso, eu falei da mulher Ciro-Fenícia, depois ele cura o surdo e o gago, e aí tem uma segunda multiplicação dos pães. Na verdade, no The Chosen, é essa multiplicação que aparece, porque ele está indo para Decápolis. Então, é a segunda multiplicação dos pães. E nesse período, Jesus fala da sua morte e ressurreição e nos convida a tomar a sua cruz e segui-lo. Aqui não ficou mostrando aonde eu ia deixar o versinho, porque a gente vai ler esse versinho. Deixa eu só achar onde está esse versinho, porque eu quero ler esse. Eu ia marcar aqui, não marquei. Vamos ler Mateus 16, do 24 ao 27. Se alguém puder ler. Então, é nesse período que Jesus vai falar da sua morte e ressurreição. Ele vai abordar isso com os discípulos. Então, quem puder ler para a gente, Mateus 16, do 24 ao 27. Mateus 26, do 24 ao 27. Gente, calma que eu estou conseguindo. Quem lê? Vou ler, Karine. Posso Vamos ler. ler. Leia aí. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Até o 28? Pode ler até o 27.
Então, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, nessa hora, quando ele fala do que vai acontecer, dos acontecimentos futuros da vida dele, ele fala aos discípulos, ele está conversando com os discípulos, e ele fala da cruz dele, e aí ele amplia esse discernimento também para a nossa parcela nisso também. Ele fala assim, não, eu vou pegar a cruz, né? Mas se alguém quiser me seguir, quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é fundamental, né? Porque a cruz, para vocês entenderem, a cruz era considerada a punição mais forte, mais terrível do Império Romano. Era vergonhoso e a pessoa ainda tinha que carregar a cruz, assim como Jesus carregou. Então, quando as pessoas eram colocadas para carregar a cruz, não era algo que as pessoas faziam naturalmente, né? Assim, era na violência, as pessoas lutavam para não fazer isso, porque era a punição maior. Ninguém queria aquilo. A cena que a gente vê, que a gente tem de Jesus carregando como uma ovelha que está indo ali, né, para ser morta, que não reage, que aceita, não era o comum, né? Então, assim, a cruz era considerado a coisa mais vergonhosa daquele tempo, né? Era uma morte horrorosa, uma morte terrível. E aqui Jesus cita esse tipo de morte para falar que nós também temos que carregar a cruz, né? Que nós mesmos temos que fazer isso para seguir Jesus. O que ele está querendo dizer aqui é complementado pelo versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida tem que perder. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. O que ele está querendo dizer aqui é colocar as coisas na perspectiva correta. É o que ele faz o tempo inteiro com os discípulos. E é o que ele está fazendo com a gente. Quando a gente entende que a gente caminha junto com ele, é como se a gente ouvisse essas palavras para a gente. O que ele está dizendo é, Karine, você quer me seguir? Então, negue a si mesmo. Negue o seu eu, negue o seu egoísmo, e o seu eu não é negar a sua personalidade, é negar o seu egoísmo, a sua certeza das coisas, o seu controle, achar que o seu modo de vida é o modo correto. O que ele está querendo dizer é assim, negue o seu controle do seu egoísmo, dos seus desejos. Negue isso, né? Então, assim, e tome a sua cruz e siga-me. Né? Tomar a minha cruz é participar com Deus, é estar com Deus, é saber o que ele fez por mim e saber que eu estou junto dele. Então, é negar todas as minhas paixões e carregar minha cruz junto com ele, sabendo que eu também participo de todo esse processo. E para Deus, e vocês vão, e o que eu vou falar aqui pode ser muito forte, mas eu vou tentar falar de um jeito. Fábio e Rodolfo podem me ajudar. Para Deus, essa vida que a gente tem aqui ela não é a vida mais importante. A gente está aqui de passagem, é apenas uma passagem. Então, ela não é importante. Quando você vê as pessoas falando carpe diem, aproveite o tempo, aproveite só hoje, você só tem o hoje, isso na visão de Deus é uma visão muito ruim, né? Porque assim, você só tem o hoje, né? Mas não é aquela coisa de aproveitar loucamente porque você não tem um futuro. Na verdade, aqui é só uma passagem, uma preparação. Então, a gente tem que, nessa vida, entender racionalmente, né? Racionalmente, porque Deus sempre vai pedir razão para a gente, porque Ele criou a gente com razão, para a gente compreender que a gente não tem que dar importância para essa vida como se ela fosse a única. A gente tem que entender que a gente está de passagem, tem que perder essa vida. Perder essa vida entendendo que a gente está aqui de passagem, não dando tanta importância para os meus desejos. É assim, nossa, tenho que fazer isso antes de morrer, nossa, tenho que fazer aquilo antes de morrer. Esse não é o intuito da Bíblia. O intuito dele é falar assim: me segue, negue a si mesmo, entrega para mim, carrega a cruz comigo, e aí sim eu vou poder operar na sua vida. E aí ele fala, por que que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, quando ele criou o plano, que ele está começando a destrinchar aqui o plano da salvação para os discípulos, e eles não compreendiam ainda plenamente,
como até hoje muitas pessoas não compreendem, e naquele tempo da caminhada com os discípulos, ele entendia ainda toda a expectativa que a gente já falou isso, da expectativa dos discípulos, como ele sendo um libertador dos romanos, né? A expectativa que o povo tinha. O que Jesus está falando aqui para a gente não vai aproveitar nada se a gente ganhar o mundo, ter o dinheiro, ter a fama, ter aquele tanto de diploma, ter aquele tanto de experiência e a gente perder a alma. Lembrando que o plano original de Deus é que a gente vivesse eternamente, ali conforme a gente estudou em Gênesis, onde não houvesse um mundo de injustiça, de pecado, de morte. Por isso que a gente não aceita a morte, porque a gente não foi projetado para morrer. Então, quando Jesus está falando aqui para você, é assim, esquece. Isso que você vê é vaidade, isso que você vê é quase uma alucinação, né? O que você considera de prioridade não é prioridade, né? Vê comigo, eu estou aqui justamente para mostrar que isso não é prioridade. Então, aqui ele está reorganizando o mindset dos discípulos, assim como ele está tentando fazer isso com a gente. Que a gente acaba sendo iludido no dia a dia, que a vivência que a gente tem aqui é o que é realidade. O que ele está querendo dizer é assim, você vive tanto aqui nesse mundo de pecado que às vezes você vai tender a acreditar que você só foi feito para aqui. Não, você foi feito para algo muito maior. E eu vim aqui para que esse plano volte a funcionar. Até aqui alguma pergunta, comentários, perguntas. Sim. Pergunta para o Fábio e para o Rodolfo. Eu acho que você acabou de falar, cara. Na verdade, eu acho que é uma das minhas maiores pontos que eu fico pensando sobre a Bíblia. Porque assim, pensa, por que pegar a cruz? Por que eu tenho que pegar a cruz? Por quê? Fábio e Rodolfo, podem responder. Podem me ajudar. Eu quero dizer assim, eu entendo perfeitamente quando você fala, entendo o que ele fala, quando, não, pega a cruz e me segue. Mas assim, por que tem que ser penoso? Fábio, responde, depois eu Eu, complemento. não, eu acho que a Sil pegou no ponto. Até porque a gente tem que tomar cuidado para não interpretar esse texto também como, né, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que sofrer. E aí eu entro em outras esferas de espiritualidade que não é o que a Bíblia revela. Eu preciso sofrer, eu preciso, né, o meu corpo precisa sofrer, eu preciso ter dificuldade nessa vida para eu me purificar espiritualmente para aí conseguir receber. Não, isso aqui não é o que a Bíblia mostra. Na verdade, o Sil, qual é o sofrimento que a gente, que Jesus está dizendo de tomar a cruz? Rejeitar o eu. Essa é a coisa mais difícil que a gente tem para fazer. Quando eu rejeito o eu, o que é o eu? As minhas vontades, as minhas necessidades que eu acho que eu tenho, as vontades que eu acho que eu tenho, as necessidades que eu acho que eu tenho e os direcionamentos da minha vida que eu acho que são os melhores. O que Jesus está dizendo? Gente, quebra. Mais para frente, acho que a Karine vai falar sobre a pedra, né? Que vai aparecer. Quebra essas coisas todas em cima da pedra, se quebra sobre a pedra que é Jesus e deixa ele reconstruir as suas necessidades, as suas vontades e os seus direcionamentos e as suas decisões. Então, acho que a cruz aqui não tem essa conotação de sofrimento. Bem, tem gente que vai passar a sofrer mais ou menos do que outros, né? Aí são questões, né, que está na soberania de Deus por quê? Mas eu vejo aqui como realmente o eu, né? O carregar a cruz de entregar nas mãos de Jesus o próprio eu. E só para finalizar, quando a Karine estava mencionando isso, eu acho que lá em João 17:3, que é a oração sacerdotal de Jesus, antes dele ir para a cruz, já nessa semana, que ele ora pelos discípulos, ele diz assim: no verso 3 do capítulo 17. E a vida eterna é esta. Ele está colocando a perspectiva da nossa vida temporal à luz do que é a vida eterna, para dar o devido valor para o que a gente tem que fazer nessa vida. Então ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então o que ele está dizendo? Essa vida que vocês têm aqui, que pode ter dificuldade, desafios e uma série de coisas, onde a gente tem a cruz para levar, que é
colocar diante dele ou esquecer o nosso próprio eu, o objetivo central dessa vida é conhecer a Jesus. E eu só conheço a Jesus, voltando às primeiras palavras da Karine, quando eu gasto tempo com ele, quando eu caminho com ele, quando eu me relaciono com ele. E não existe relacionamento se não tem tempo investido. É nesse sentido que a gente consegue, claro, pela atuação do Espírito Santo, e dia a dia, isso não é uma obra, né, assim, pontual, mas é uma obra de toda a vida. E é assim que o Espírito Santo vai dia a dia tirando mais as minhas vontades e colocando a imagem dele no meu coração e me mostrando novas e amplas perspectivas do que é a vida para mim. Eu entendo dessa forma. E eu acho que eu só queria complementar o seguinte: a cruz era a entrega total, de Jesus por nós. Parece que é fácil entregar o eu. Entregar o eu é a coisa mais difícil de ser crucificada. Aqui, assim, a entrega de Jesus foi na crucifixão, quando ele se entregou humildemente para ser crucificado por nós. É a entrega maior que ele fez. Ele deixou o céu. É aquele texto que eu sempre falo para vocês, que eu sempre confundo, mas eu acho que está em Filipenses. Eu sempre confundo se está em Filipenses ou Efésios. Que ele entregou, ele deixou voluntariamente o céu, que era o lugar perfeito, onde ele reinava, veio para a terra, nesse lugar cheio de pecado, em que todo mundo queria matar, fazer escárnio, ele foi, enfim, enfrentou tudo, é uma entrega dele. A cruz dele foi essa entrega que ele fez, voluntária por nós. Ele deixou uma situação voluntariamente para a gente. O que ele quer que a gente faça é que a gente também entregue o nosso eu voluntariamente a ele, entregando ele mesmo, assim, né? É crucificar o eu. Essa é a nossa maior batalha. Parece que é fácil, mas é a maior batalha que a gente vai ter. É, E por quê? Porque o nosso eu, a nossa natureza carnal, ela briga com a nossa natureza espiritual. Não tem como evitar. É o título do livro que quem não recebeu vai receber, que é o Grande Conflito. A gente vive nessa batalha querendo ou não, né? Então, assim, não adianta a gente fingir que ela não existe, porque se você fingir que ela não existe, você já está derrotada por ela. Mas a partir do momento em que você toma consciência, é andar com a cruz de Cristo. E aí o que ele fala é junto, você vai carregar comigo, então você não vai estar só. Nessa morte do seu eu, apesar dela ser uma batalha muito difícil, né? Crucificar o próprio eu é muito difícil, mas você não está sozinho. Eu estou junto com você. A minha cruz segue após mim. Então ele carrega junto. É, posso complementar um pouquinho também? Pode. Eu destaco três pontos aí nessa fala de Jesus. Um deles é justamente isso que o Fábio e a Karine colocaram muito bem aí, que é trocar a sua vontade pela vontade de Deus, né? Então, vou renegar a minha vontade e vou permitir que seja feita a vontade de Deus. E isso aí a gente vê lá em Mateus, Mateus 26, acho que é verso 40 ou verso 39. Deixa eu ver aqui, verso 39, quando Jesus ora lá e diz, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a tua vontade. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, a gente tem aí o próprio Cristo colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E isso já indica aí para o segundo ponto, que seria um chamamento para que nós sejamos imitadores dele. Então, a gente tem aí um simbolismo bastante interessante, que é o de agir como ele agiu. Tá? Então, ele tomou a sua cruz, ele foi até o final, ou seja, ele permitiu que a vontade do Pai fosse feita, e isso é para que nós sejamos imitadores dele, especialmente em relação ao amor ao próximo, tudo que ele demonstrou enquanto esteve aqui. E aí o terceiro ponto é a seriedade que o nosso compromisso deve ter. A cruz era algo muito sério, era uma condenação à morte. Então era um compromisso sério que ele está chamando ali para que façamos. Tá? Então, que sejamos imitadores dele, que façamos a vontade do Pai e não a nossa, e que tenhamos esse compromisso com seriedade. Esse é o terceiro ponto que eu destaco aí, quando ele usa
coisa tão forte assim, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente vê aí a seriedade que deve ter esse compromisso. E o que a gente nota é que esse carregar a cruz parece que é muito diferente de pessoa para pessoa, mas para cada um dizer é difícil, porque você não está andando nos calçados do outro, né? Você não está passando pelo que o outro está passando. Então é uma coisa muito difícil de medir. O que é mais difícil para mim pode não ser tão difícil para a Karine e assim por diante. Só isso. Posso fazer um comentário? Pode? Claro? Então, outro dia eu estava ouvindo um rabino falar, eu não sei em qual grupo ele faz parte, mas ele dizendo que eles acreditam na reencarnação. Aí falando que eles estão sempre se purificando através de uma série de rituais. Aí eu fiquei pensando, eu digo, mas Jesus veio para cá, sofreu tanto na cruz, ele sofreu pelos nossos pecados, né? Então é como se acabasse esse negócio de reencarnação que eles falam lá, porque se Jesus veio para cá e fez esse sacrifício enorme, talvez por isso eles não aceitem Jesus, né? Não tem mais por que eles ficarem se purificando. Claro que se a gente pecar, a gente tem que resolver pedir perdão, né? Mas eu achei que fez muito sentido. O que vocês acham? Deixa os primeiros meninos falarem que eu sou cavalheira. Susana, é isso mesmo. E olha que interessante, né? A gente vai ver mais para frente, acho que no capítulo 22, que lá tem a parábola das bodas, né? Sem dar spoiler, mas né, o rei convida para as bodas e aí entram lá que não tinha veste correta e ele é colocado para fora. Aqui que está o ponto, né? Como é que uma nação que caminhou com Jesus, que viu os milagres, que esteve presencialmente com ele, que é um privilégio que a gente não tem, né? Que esteve presencialmente, não o reconheceu. Aí é que está o ponto, né? Linkando com o que a Silvana falou, porque não entregou o eu. Porque ele vem e ele começa a questionar uma série de coisas que estavam estabelecidas na época. E aí tem as minhas conveniências, tem as coisas que eu já me estruturei, né, de benefício financeiro, como eles tinham lá, e eles rejeitam, né? E aqui que está o grande problema, né? O grande contrassenso, né? Então, eles não deixaram a graça transformar a vida deles. Então, hoje, eles esperam, né, um Messias que ainda não veio. E não vai vir nunca, né? Tem até aquele portal de Davi lá, eles dizem que é por lá que ele vai vir e porque não aceitaram, né, a figura de Jesus como o Messias, porque na verdade a Bíblia tem duas descrições do Messias: um Messias triunfante, um Messias poderoso, um Messias que vem, que domina tal, e um Messias sofredor, como por exemplo lá em Isaías 53. Só que eles ficaram, e as duas coisas falam sobre o mesmo Messias, só que em momentos diferentes. Ele via a primeira vez como sofredor, e virá a segunda vez como rei poderoso, triunfante. Então, eles esqueceram ou deixaram de lado por conveniências particulares, e aqui eu estou falando da liderança. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque muita gente diz, os judeus rejeitaram a Jesus. Não, a liderança da época rejeitou a Jesus. Né? O povo seguia, o povo estava ali, né, meio sem saber, por séculos ali de doutrinas erradas tal. Então, infelizmente, com base nisso, eles não reconhecem a Jesus porque eles pegam só um pedaço das Escrituras e não olham as Escrituras como um todo. E aqui está o perigo para nós, né? Quando eu tomo a cruz, eu tenho que olhar para a Bíblia como um todo. Eu não posso pegar só um pedaço dela por conveniência, ou porque eu gosto mais, ou porque aquilo me faz bem, né? Isso vai me desviar do caminho a um ponto de cegar os meus olhos e eu não entender que Jesus já veio, eu não preciso mais de sacrifício, eu não preciso de intermediário, de mediador. Ele, o próprio Jesus diz, e ele é o mediador entre nós e Deus. Eu não preciso de mediador, ninguém intercedendo por mim, nem pastor, nem reverendo, nem padre, nem ninguém. É eu com Jesus, porque Jesus já veio, né? Então, isso tudo a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não fique cegado
porque eu rendi só um pedaço da minha vontade a Deus, né, da minha vida a Ele, e deixei de lado outros aspectos, e aí eu posso ser enganado. Só um ponto que eu acho que é importante chamar a atenção aí com relação à fala da Susana é que a reencarnação, a gente está vendo aí o judaísmo. O judaísmo é a origem do cristianismo. Então, o que a gente vive hoje não é diferente, é uma sequência daquilo. E como que você vê algum judeu falando em acreditar em reencarnação, se o cristianismo não aceita a reencarnação, tá? Isso é um detalhe muito importante, porque o judaísmo tradicional não tem nada disso. O que a gente tem hoje em dia são correntes do judaísmo que são esotéricas, que elas foram construídas colocando as tradições e as histórias do povo judeu como sendo uma chave para a interpretação da Bíblia. Então é aquela história também que a palavra de Deus, ela não quer dizer o que está dizendo. Existe uma chave aí para se interpretar. A gente tem a Kabbalah, né, que foi uma das primeiras chaves aí que foram começaram a ser desenvolvidas, e temos várias ramificações que são esotéricas. Então, essas ramificações não têm nada a ver com a origem do cristianismo, com o judaísmo mesmo. Tá? Só esse ponto que é importante a gente chamar a atenção, porque a gente vai ver judeus dessas correntes esotéricas dizendo muitas coisas que o cristianismo não vai concordar. E só para a gente pegar o gancho aí, são várias formas da gente não querer pegar essa cruz, né? Carregar a cruz, né? Então, assim, às vezes, esse é, querer carregar a cruz, né? Exige aí uma decisão muito racional, porque a gente normalmente é endurecido nessa hora por tradição, pelo que a gente acha, interpreta da Bíblia, né? Que são as coisas que a Suzana falou, com as nossas próprias vontades, a gente vai enfrentar, a gente vai ter que fazer isso, escolher uma escolha, né? Uma escolha ali, na hora de carregar a cruz. E Jesus vai falar muitas vezes na Bíblia, tem até em Mateus 15, que eu não vou falar aqui hoje, mas faz parte justamente desse momento aqui que a gente está falando, que Jesus vai dar um presta atenção nos fariseus, justamente por isso, porque eles estavam colocando, eles estavam se deixando cegar, porque eles estavam colocando a tradição acima da Bíblia, né? Acima da Torá. Eles estavam colocando os rituais de limpeza acima dos mandamentos. Então, às vezes, a gente coloca muitas coisas acima do que é realmente a Bíblia, né? São os nossos vieses. E hoje eu vejo muito, por exemplo, assim, pessoas que não cedem porque estão numa posição de poder, geralmente poder ou o orgulho de ser desmentido, de que acreditava numa coisa, viu que estava errado, mas não quer ceder. Então, são várias coisas que impedem, às vezes, a gente de efetivamente carregar a cruz. E Jesus vai dizer em outras, né, passagens que o jugo dele é suave, porque ele carrega junto. Ele fala assim, ó, eu tive que carregar sozinho, mas eu carreguei sozinho para carregar junto com você. Então você só tem que escolher, mas você carrega comigo. Mas essa vai ser a decisão mais difícil da sua vida, que vai ser abandonar o seu eu e nascer de novo, carregar a cruz com ele, nascer de novo, que é uma outra forma de ver isso também. Seguindo. Peraí. Para mim, Ah, isto é a grande crítica, minha crítica, nas religiões grandonas, que a tradição tomou conta, os rituais, sabe? A interpretação da Bíblia, discussão não acontece mais. É assim, assado. O sermão é A, B, C e tem que ser assim. E não tem que ser assim. Isso sempre era uma grande dúvida minha. Né? Miles, É adorei seu comentário. É só, isso a mesmo. Você parte. está totalmente correta, Miles. É, eu acho. É isso mesmo. Quando a tradição, quando sempre tem uma coisa acima, né? Ou competindo, ou te impedindo. Bem, Ô, logo cara, depois. Fale. pode seguir, mas que eu ainda acho que a gente podia fazer um estudo só sobre a cruz, a ideia do significado disso, acho que valeria a pena. Vamos. Porque eu não sei se eu me convenci com. Não é convencer, não sei se eu entendi, vamos falar assim, né?
Você tem razão, Silvio. Isso aí está num contexto até de um tema muito mais amplo, que é do sofrimento, né? Eu acho que talvez é nessa linha que você tá se perguntando aí, né? Por que que algumas pessoas sofrem mais ou menos, né? Por que que o sofrimento está presente? Como é que eu reajo diante do sofrimento, né? À luz da Bíblia, do que a Bíblia me revela. Eu acho que é um tema, sim, para a Karine apresentar como autoridade no assunto. Aí É, fica uma coisa mais intrigante ainda para ir pensando, por que que Deus livra algumas pessoas? Livra algumas pessoas de sofrer e outros não. Que critério que tem aí para isso? Mas enfim, por vamos enquanto eu não dizer que quero não tem pensar nisso. critério, é É. spoiler. Não tem critério, a gente não sabe. Critério tem, mas a gente Interessante. não. E muito interessante, me lembrei até agora a gente falando disso, me lembrei de uma, acho que era, tava sabe aquelas caixas dos entregadores, né? Um escreveu lá um versinho bíblico assim: Senhor, guarda-me, não lembro agora, né, exatamente, mas Senhor, me guarda, tal. E o cara precisa de vermelho, assim, passando que nem um doido, assim, parou lá no vermelho, viu que não via ninguém, pá, né? Quer dizer, olha nesse contexto como um todo, né? Por que que Deus guarda um? Por que que Deus guarda outro? Será que porque o cara escreveu o versinho lá, Deus vai guardar? Eu acho que é uma boa provocação, se eu acho que é um bom tema para a gente trazer, sim. Porque eu fico pensando, você respondeu principalmente que a questão da entrega e da sua anulação, digamos assim, entre aspas, você acabou de falar que assim não existe um intermediário, Jesus é o próprio, né? Então, assim, por que que eu tenho que me anular? Acho que um relacionamento tem, não posso me anular, posso? É isso, você não. Enfim, Assim, eu acho que dá para debater mais isso, porque, assim, na verdade, ele te criou, e a gente pode falar disso, porque é muito interessante. Ele te criou para ser único. E, assim, e tudo que você tem de aspectos seus, habilidades, dons, ele fez você desenhadinho para isso. Ele só quer que você anule o seu egoísmo. O eu, na verdade, é o seu egoísmo, é a sua visão do mundo. E quando você fala de sofrimento também, está falando da sua visão de mundo. É que é complexo falar isso aqui rapidinho, por isso que a gente podia falar isso. Mas isso. o sofrimento para Deus, a vida aqui, por exemplo, que fala, para ele, ele fala assim: ó, quem quiser viver, perde sua vida, arranca sua mão. Ele vai falar várias vezes isso, porque ele está querendo dizer para a gente assim: você dá muita importância no que não tem importância. A forma como você vê as coisas não é a forma correta das coisas. E ele quer mudar isso, né? Em Romanos 12 vai falar que justamente, racionalmente, quando a gente se entrega de manhã ali para Deus e pede para o Espírito Santo agir, é essa limpeza que ele vai fazendo diariamente nos nossos pensamentos para que a gente possa ver com os olhos de Deus. O que ele está querendo dizer é assim, o que você acha que é sofrimento não é sofrimento. O que você acha das coisas não é o que você acha das coisas, porque não importa o como você interpreta. Você tem que Você interpretar, está falando de crenças, cara. não é só crença, porque assim, a crença é o que transforma a sua compreensão das coisas. Eu não sei exatamente, assim, por exemplo, ele vai dizer, por exemplo, o sofrimento. A forma como você dá o entendimento do sofrimento, para ele é diferente. Não sei se é isso, entendeu? Hum, Não sei se você está falando de outra coisa. Está falando sem ser de crença, você está falando em quê? Como você encara o problema, isso? O Mas sofrimento? As suas crenças, o que você acredita, né? O que você tá... Mas, desculpa, isso é assunto para outra hora, né? mas eu acho que a gente pode discutir isso sim. E é muito, vamos dizer assim, é a sutileza disso que a gente está falando, porque aqui a gente apresenta o caminhar, mas isso já é assim, o fundamental para entender o conceito de como Deus quer esse relacionamento com a gente no dia a dia, né? A partir do momento que você vai caminhando, você vai entendendo como é esse relacionamento. O ponto-chave aí é aceitar que o que Deus tem, o plano de Deus para você, o plano de Deus para a criação, é melhor do que qualquer outro plano que você possa colocar. Então, o ponto-chave é aceitar isso. Agora, para chegar nessa aceitação, aí pode ter muita coisa envolvida, mas o ponto-chave é chegar nesse ponto. Só mais um Bem, último pontinho aqui, porque é bom essas dúvidas de vocês, porque aqui é que a gente, né, vai trabalhando. Aí, o Sil, não existe relacionamento onde um se anula. Você tem
Total razão. Não existe. Mas o que Jesus promete é o que está lá em João 15, daquela metáfora da videira. O que ele está pedindo? Se conecta em mim. Porque conectado em mim, você vai produzir muito fruto. Então, esse é o nosso desafio no dia a dia. Às vezes eu não estou afim de me conectar, porque eu tenho natureza de pecado. O Gerival colocou aqui no chat, né? No mundo a gente vai ter sofrimento, uns mais, outros menos. A gente está no mundo de pecado, a gente tem um defeito, né? Na nossa natureza, que é a natureza pecaminosa. Então, às vezes eu não estou afim, às vezes eu tenho conveniências, às vezes eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu tenho uma série de coisas, mas Jesus diz: abandona isso tudo. É nesse sentido que você se despoja dessas coisas e se conecta a mim, porque comigo é vida plena. Talvez aí você vai ter outras dimensões e perspectivas na vida que a gente não tinha quando a gente estava ali no nosso correr atrás do rabo, aquela rodinha de hamster, no dia a dia ali, vivendo a nossa vidinha, e tem um mundo inteiro lá fora. Jesus está querendo mostrar, olha, eu vou abrir perspectivas não só nesse mundo, mas principalmente na eternidade, né? Então acho que É, vale sim para a gente posso só trazer. fazer um comentário? Claro. Eu acho que esse se anula também, depende de como você vê. Se esse se anula é uma coisa ruim. Sabe aquele negócio, às vezes você ganhou um presente, você vai ficar super feliz, mas a hora que você acerta dando um presente para uma pessoa, a tua alegria é 1000 vezes maior. Então, talvez eu acho que esse se anular é você tá vendo, nossa, eu vou esquecer de mim. Não, mas o prazer é tão grande com o outro que não é se anular, é muito bom. Eu acho que é isso. Depende de como você vê se anula, né? Não sei. Gostei disso também. Gostei dessa análise. Porque é um anular para depois ser, na verdade, ser conectada ao seu real propósito, a fluir vida de você, né? Ser gratificante também, né? É. Não necessariamente, é um sacrifício, sempre será um sacrifício, mas é um sacrifício voluntário que a gente escolhe, né? Eu só queria, É... Oi? eu só queria dizer uma palavra, eu acho que o Rodolfo falou tudo, é muita aceitação. Exatamente. Aqui, depois que a gente segue, eu vou falando aqui, mas a gente vai, tá? Não tem problema, assim, a gente ir parando, tá bom? Aqui, seguindo a história, né, Jesus falou para eles que da morte, da ressurreição dele, eles não compreendiam plenamente, só que eles ficaram brocochô, ficaram tristinhos. Aí, logo em seguida, ele conduziu os discípulos para um momento muito especial na Bíblia, que é a transfiguração. Um momento em que eu não vou falar aqui desse momento, tá? Mas é um momento muito especial na Bíblia que depois a gente pode voltar e estudar especificamente dele. Que foi no norte do Líbano, ele subiu um monte. E nesse monte, Moisés e Elias, que na Bíblia, Moisés e Elias, eles foram. Moisés morreu, ressuscitou e está no céu. E Elias foi levado vivo, não passou pela morte, mas está para o céu. Na Bíblia, há três relatos de pessoas que estão já no céu, que é Moisés, Elias. Gente, me fugiu o nome do outro. Enoque. Isso é Enoque. 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 Enoque, que é antes de Noé. Tá? Então, são esses três relatos na Bíblia de pessoas que já foram convidadas por Deus para estarem com Ele. Já andaram tanto com Ele, que esse é o conceito. Você anda tanto com Deus nesta vida que uma hora Deus te chama para ir para a casa dele, né? Então, assim, foram pessoas aqui na Terra que caminharam, mesmo aqui na Terra, viveram o reino dele e já foram convidadas a estarem lá, né? Então, aqui no Monte Hermon, Moisés e Elias vêm ter um bate-papo com Jesus e três discípulos participam desse momento, né? E aqui foi a região possível onde aconteceu a transfiguração. Eu trouxe essa foto porque vocês estão vendo, essa região é muito bonita porque é onde nasce o Rio Jordão. E vocês estão vendo umas pessoazinhas de vermelho aqui? Não sei se vocês estão vendo na foto aqui numa gruta.
nessa gruta era realizado o culto ao deus Pan. Então, assim, era um totalmente pagão, tinha orgia, tinha todo aquele balacobaco do, do, do culto mesmo ao deus Pan, né? E assim, Jesus, eu gosto dessa cena, sabe? Eu gosto dessa cena de imaginar Jesus muito superior a toda maldade, muito superior a toda confusão. Ele está numa outra, vamos dizer assim, numa outra forma de encarar a realidade disso, assim, eu piso, eu sou soberano, eu sou o dono disso aqui, eu criei, né? Quando ele é transfigurado ali no Monte Hermon, é como se ele dissesse: Eu sou o dono da casa. Isso daqui, ó, sou eu que mando, né? Não é o Deus, esse paganismo, toda essa orgia aqui. E eu acho isso muito bonito de ver, assim, como Deus é soberano de tudo, como ele é o Criador, né? E aí, nessa glória toda, foi um momento de muita glória, onde ele realmente apareceu ali em sua glória, conversando com Moisés e Elias, e esses três discípulos tiveram oportunidade de ver esse momento. E isso foi muito importante para eles naquele momento em que eles estavam tristes, sem entender a missão deles, sem entender exatamente o que Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, eles abandonaram tudo por esse tal de Jesus, e aí ele fala que vai morrer, né, que vai ressuscitar. Ele nem entendia o conceito de ressuscitar. E aí eles ficaram confusos, tristes, e vendo isso, isso aqueceu o coração deles, né? Aqueceu e deu um direcionamento também para a missão de Jesus. Aí em seguida, Jesus vai para Galileia, e aí ele fala de novo, ele está indo plantando no coração a ideia da morte e da ressurreição para os discípulos, né? E aí tem um momento em que os discípulos começam, aí pensa, né? Eles vieram todo dessa coisa da transfiguração, aí Deus fala agora, aí Jesus fala, agora eles encaminharam, agora esses meninos entenderam. Aí você pensa que ele está indo no caminho certo, aí eles começam a discutir quem vai ser o maior no reino de Deus. Eles começaram a discutir, olha, eu, você, não sei o quê. Um já estava pensando que ia ser governador, outro ia pensando que ia ser presidente. E aí Jesus chama eles assim, fala, o que que vocês estavam conversando no caminho de volta da viagem? Vi vocês de bochicho ali. Aí eles ficam sem graça, porque sabia que estava conversando coisa que não devia. E Jesus fala, ó, para ser o maior no meu reino, tem que ser que nem uma criança, né? Que quem você quer ser o maior tem que ser o menor. Jesus, de novo, retomando os conceitos do Sermão do Monte, né? Assim, a nossa lógica de ver o mundo é uma lógica totalmente deturpada pelo pecado, pelo orgulho, pelo egoísmo. E ele falou assim: olha, se você quer ser o maior no meu reino, então seja o menor. Seja como essa criança aqui, humilde como essa criança. Se o seu coração for que nem o coração dessa criança, é capaz de você entrar no reino, né? Mas se você continuar com esse pensamento de querer ser o maior, não vai entrar. Aí, logo em seguida, Pedro pergunta para ele: então, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? 7 vezes, tipo, era nossa, demais, né? E aí, Jesus, o número 7 é muito significativo, porque envolve totalidade, né? E aí, Jesus fala para ele: nada, meu filho, 70 vezes 7, né? Ou seja, ele quis dizer assim: é muito mais do que essa totalidade, é uma totalidade infinita, né? Então, assim, o que está querendo dizer aqui é Jesus ainda parando as rabeiras, assim, as arestas que nós temos do nosso caráter, né? A gente vem com essa ideia, e hoje, mais ainda, se há 2.000 anos atrás, em que não havia o humanismo, já havia esses problemas de percepção da realidade, imagina hoje em que a gente é encharcado e vive nesse humanismo frenético, exagerado, de que nós somos o centro do universo, né? Então, assim, a gente não quer perdoar. Eu fiquei pensando isso no trânsito, sabe? Quando a gente quer matar mesmo a pessoa. Aí você tem que lembrar, tenho que perdoar 70 vezes 7, a fechada desses seres que me fechou na direção. Quando alguém te faz mal, tem que perdoar 70 vezes 7. Então, assim, o quanto que a gente está longe disso, né? O quanto que a gente precisa. É isso que é a entrega do nosso eu. São essas arestas que a gente tem que ir fazendo, que todos nós temos que ter essas arestinhas assim.
Depois que ele sai da Galileia, então ele vai para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. O judeu tinha que ir 3 vezes por ano para Jerusalém, para as festas. Por isso, e isso é muito importante vocês gravarem, porque quando a gente estiver lá em Atos, vai ser importante também entender isso, principalmente em Atos dos Apóstolos, né? Então, assim, não percam os próximos estudos dos próximos 3 anos, em que nós vamos nos formar, depois vai ter graduação, mas em Atos, por exemplo, é sempre as festas. Vocês vão ver que quando vocês estão lendo a Bíblia, vai falar assim: faltava pouco para Páscoa, era momento de Páscoa. O calendário judaico era muito ligado às festividades, né? Então, assim, o povo se orientava por essas festividades e a importância do rito, né? O rito para colocar a gente, às vezes, no trilho, colocar a gente dentro de um pensamento correto, não deixando esse rito ser maior do que o significado dele, que era o que os judeus faziam naquela época, né? O rito ele serve como um símbolo de algo muito maior, mas ele não é o maior, né? Ele tem que estar sempre subordinado ao que ele significa. E aí, nessa festa dos tabernáculos, o povo já queria matar Jesus. E aí, Jesus meio que dá ali um perdido e vai escondido na festa dos tabernáculos. Ele fala, vai, 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 né? E o pessoal estava esperando ele já para prender, para matar, mas ele dá um perdido ali, mas ele vai meio que escondido, mas vai para a festa dos tabernáculos em Jerusalém, né? E aí ele prega no templo. E é muito lindo. Quem puder ler hoje, de João, só tem João, tá? Em João 7, do capítulo 7 ao capítulo 10. E ele vai fazer pregações lindíssimas no templo. Ele vai dizer que ele é a fonte da água viva, né? Ele vai dizer que quem tem sede tem que ir nele, porque quem beber a água que ele oferece jamais terá sede de novo. E a gente lembra dessa história da mulher junto ao poço, a samaritana, né? Quando ele falou que quem bebesse da água que ele oferecia jamais teria sede. Jesus vai falar também que ele é a luz do mundo. E eu acho lindo isso, porque ele fala que ele é a luz do mundo num contexto bem próximo à cura de um cego de nascença. Então, assim, muitas vezes o que ele está querendo dizer, até as curas dele são expressões das metáforas que ele quer dizer. E quando ele cura o cego de nascença, ele mesmo na cura fala: Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Né? Assim, não adianta você achar que você guia você, né? Sou eu que oriento o seu caminho. Eu te criei. Eu sei. Aliás, eu te criei porque eu sei o potencial e eu sei o que você deveria ser, né? Eu sei o que eu tenho os planos. A Bíblia vai dizer, eu tenho planos para você. E os meus planos para você, os meus sonhos para você são desde que você estava no ventre, conforme a gente já falou aqui no Salmo 139. Desde quando você era uma substância informe na barriga da sua mãe, eu já estava lá olhando por você. Então, o que ele está querendo dizer é: eu sou a luz do mundo, né? E quem se aproximar de mim não vive em trevas, não vive em trevas. E ele vai falar: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, né? O pastor era uma figura importantíssima naquela época, era o símbolo do cuidado e do zelo, porque era um animal muito frágil. A ovelha é um animal muito dócil, muito bonitinho. E o pastor é o defensor da ovelha, né? Ele chama a ovelha pelo nome, ele dá ele o remedinho, ele cuida. Quando vem o lobo, ele protege. E ele está falando que ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, né? Então, pensa bem, né? Uma pessoa, um ser humano que dá a vida por uma ovelhinha que está numa situação, vamos dizer assim, teoricamente inferior. Mas o que ele está querendo dizer, eu cuido de você com um zelo incrível. Eu eu me esvazio para que você viva. Eu dou a vida por você. E é nessa festa dos tabernáculos que também vai ter o episódio da mulher adúltera, que é muito famoso, que vários de vocês já devem ter visto, porque é bem comum essa história, chegam as pessoas querendo que Jesus condene a mulher pega em adultério, e Jesus começa a escrever, ele está no Monte das Oliveiras, que é um lugar que ele gostava muito de ir para orar. Então, no Monte das Oliveiras, ele não fala nada, ele só começa a escrever no chão os pecados de cada um que estavam lá.
E aí as pessoas vão olhando aqueles pecados e vão percebendo que não tinham como acusar aquela mulher, porque eles também eram pecadores. E aí Jesus olha para a mulher e fala assim: cadê as pessoas que estavam te acusando? Ela fala: foram embora. Ninguém ficou para te acusar. Ele falou: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Agora veja uma coisa bem linda nisso tudo, assim, é uma coisa importante. Às vezes a gente se sente muito culpado dos nossos pecados. A gente se culpa muito dos nossos pecados. A culpa ela tem um valor de fazer a gente refletir e mudar o curso da nossa vida. Só que a gente não tem que ficar preso na culpa, porque até mesmo Jesus, que é a pessoa que poderia nos acusar, não nos acusa. Ele fala: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus quer fazer com a gente é salvar. Ele não quer acusar. Então, assim, ele quer salvar. O maior interesse dele não é em olhar os seus defeitos, as suas dificuldades. Ele quer te salvar. Ele quer dizer para você: vá e não peques mais. E eu estou aqui junto com você, né? E aí tem a cura do cego de nascença, que eu já falei um pouquinho para vocês, e ele cura no sábado. E aí vocês já imaginam que isso aumentou o ódio do povo, dos fariseus, porque ele estava em Jerusalém, na capital religiosa do momento, e ele cura um cego de nascença no sábado, né? Ele pregou no templo, então, assim, isso foi aumentando ainda mais. Tentaram prender ele, mas não conseguiram, porque ainda não era chegado o tempo dele. O tempo dele é o tempo da morte dele. Como ainda não era chegado o tempo, não conseguiram prender. Os soldados foram lá prender Jesus, voltaram de mãos abanando. Chegaram, ficaram ouvindo, acharam tão bonito, ficaram ouvindo, não conseguiram prender Jesus, né? Então, assim, tentaram prender, tentaram já aí ter uma atitude mais severa de punição com Jesus, mas ainda não era chegada a hora dele. Aí agora eu vou começar a última jornada de Jesus da Galiléia para Jerusalém. Depois da festa dos tabernáculos, ele volta de novo para Galiléia. Daí ele fica lá um tempo e aí ele decide voltar para Jerusalém, né? Ele fala: agora nós vamos descer para Jerusalém. E essa é a última jornada de Jesus, tá? É a última caminhada que ele tem até Jerusalém. Até aqui, alguém queria fazer algum comentário, alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Não? Então, seguimos. Então, nessa última jornada, a primeira coisa que Jesus faz, ele envia 70 dos seus discípulos para irem na frente dele, para irem preparando o caminho para ele. Ele envia os 70 de dois em dois para ir na frente preparando o caminho, né? E essa jornada que ele vai fazer, agora eu vou abordar de uma forma muito geral aqui, tá? Merece um estudo de muito tempo, de muito cuidado, de muito carinho. Então, aqui é só uma vitrine para vocês entenderem um contexto maior, para depois irem estudando de forma mais pessoal com Jesus, sabe? Nos seus estudos diários, irem conversando com Jesus. Aqui é uma vitrine para vocês entenderem, mas merece muito mais estudo. Então, Jesus sabe que ele está fazendo a última viagem dele. Então, ele faz essa viagem com muito carinho. Ele envia 70 pessoas, né, para irem preparando esse caminho, para que ele pudesse, vão ali preparando a terra, jogando ali a sementinha, para Jesus chegar e já receber aquele terreno ali preparado, para ele trabalhar nesse terreno, a semente que ele joga, já ali nascer uma mudinha que pudesse dar frutos, né? Então, é uma caminhada marcada de muitas curas, né? Aqui tem algumas curas, eu coloquei há poucas, que é a mulher encurvada de 18 anos, o hidrópico, e a mais importante que eu julgo aqui, que é a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é tipo vamos dizer assim, é Deus escancarando que na transfiguração ele já mostra: eu sou o governador deste mundo, né? No em qual eu falei para vocês lá na gruta do Deus Pan, sou superior a tudo isso. Sou eu que sou o dono daqui, eu sou o soberano desse planeta, né? E quando a gente vê ele na ressurreição do Lázaro, ele está falando assim: eu sou o dono da vida.
Sou eu que dou a vida. Essa respiração que você tem no seu corpo, esse fôlego de vida, vem de mim. Fui eu que te assoprei, veio de mim. Você tem um pedaço, um pouco de mim em você. É o fôlego de vida. Eu cedi a minha vida para você. Eu sou o governador da vida, né? Então, joga por baixo, igual a Suzana disse, teorias de reencarnação, e outras teorias quaisquer que tiverem, a ressurreição de Lázaro, ela define exatamente quem é o dono da vida, quem controla a vida e como ela é controlada, né? Então, isso vai falar basicamente em João 11, do 46. E também é uma caminhada que Jesus vai falar muito em parábola, porque ele vai ensinando. Imagina vocês, né? Aí eu coloquei uma foto aqui, gente, agora eu mudei aqui, eu fui procurar foto de Lázaro. E aí Lázaro sempre tem enfaixado, coitado. Lá eu falei, gente, Lázaro Ghost. Eu falei, não precisava ser um Lázaro um pouco melhor, né? Fica meio zumbi o Lázaro. Mas assim, é para dar a ideia que a Bíblia fala que ele já estava lá há acho que 3 ou 4 dias. Eu não lembro agora de cabeça. Se Fábio e Rodolfo lembrarem, 4. Ele já estava há 4 dias. Ou seja, gente, não foi só assim, morreu, ressuscitou, que nem era antes, né? Teve a ressurreição da filha de Jairo, teve outros casos em que a pessoa, na Bíblia, né, que morreu e Jesus ressuscitou em seguida. Esse caso já estava apodrecendo, né? Então, assim, já tinha 4 dias. E aí Jesus tem toda a história, né? Jesus não vai logo em seguida, né? A Marta manda chamar Jesus e fala: Vem, que Jairo está ruim. Jesus não vai, porque ele está ali na missão dele. Aí Lázaro morre. Aí fala: Ai, Jesus já morreu. E aí Jesus vai, toma o tempo necessário, chega lá depois de 4 dias. Né? Aí as irmãs, que é Marta e Maria, falam para ele: Ah, Jesus, se você tivesse aqui antes, isso não teria acontecido. Mas para Jesus isso não importa, né? Ele é o dono da vida, né? Então ele vai lá e chama Lázaro para fora. Lázaro estava já enfaixado, preparado para todos os rituais da morte, né? E ele chama e Lázaro sai para fora. Eu, pessoalmente, acho que Lázaro não saiu enfaixado assim, não. Eu acho que ele saiu assim, bonitinho, entendeu? Mas toda a foto que eu achei tá meio nesse momento, esse estilo meio zumbi, assim, né? Mas depois de 4 dias, Jesus vai lá e ressuscita. E aí tem as parábolas desse caminho, que Jesus ensina muito, né? Então, ele tem a última oportunidade de passar por todas essas cidades até a Judéia, até Jerusalém. Então, ele vai ensinando. Então, é um momento muito, assim, de muitos ensinos. Então, vai ter a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, do administrador infiel, do rico e mendigo. Tem um monte de parábola. E quando eu fui estudar para vocês, eu falei, gente, eu nunca li essa parábola. Tinha muita parábola que eu tinha esquecido, que eu não lembrava. Então eu falei assim, olha, daria um estudo interessantíssimo só das parábolas, porque tem muita parábola, né? E ainda João disse que se todos, o João, discípulo de Jesus, no final do livro dele, né, ele fala que se todos os milagres, se todos os ensinamentos de Jesus fossem colocados em livros, não existiria a quantidade de livros suficiente, né? Aqui estão alguns relatos do que ele fez, né? Igual eu trouxe para vocês aqui alguns, porque senão ia ficar esse estudo gigantesco, né? Agora, imagine vocês quando a gente vai estudar isso, o significado, só as amostras de parábolas que estão lá são significados muito grandiosos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Eu vou seguir, tá? Ó, encontros pelo caminho. Além de ele fazer ensinos pelos caminhos, curas pelo caminho, ele teve vários encontros interessantes nesse caminho, né? Ele teve Marta e Maria, que ele vai na casa. Ele era uma pessoa incrível, gente. Já pensou ele na sua casa? Sei lá, cozinhando, a Marta cozinhando que nem uma doida, Maria ouvindo lá aos pés de Jesus. E aí Jesus ainda fala para Marta, Marta, para de cozinhar, minha filha. Vem aqui, senta que você está perdendo o que é importante nesse mundo. Né? Então, fala assim, não quero comer, eu sou a comida, eu sou o pão da vida. Então, vem aqui ouvir, né? O jovem rico, que a gente vai falar daqui a pouco. Zaqueu. Zaqueu é uma história que as crianças gostam muito,
Quando eles são pequenininhos, a gente conta muito essa história. A gente até canta musiquinha, né? Faz Zaqueu pequeno, como um anão, morava em Jericó. Então a gente sabia que Jesus estava em Jericó. E aí tem o encontro das crianças, quando Jesus fala para não impedir as crianças, para deixar as crianças chegarem perto dele, porque delas é o reino dos céus, que a gente tem que ser como as crianças. E tem o banquete na casa de Simão. Então aqui, do Zaqueu que queria, ele subiu numa árvore, ele era cobrador de imposto. Então, você já sabe que cobrador de imposto não era bem visto naquele tempo. Mas ele já tinha ouvido sobre Jesus e o coração dele tinha sido atingido só de ouvir Jesus. E ele já tinha aberto aquela coisa da escolha, de deixar ser invadido por Jesus, né? E ele era baixinho e ele queria ver Jesus. Então ele subiu numa árvore que eu decorei para os desbravadores, que chama sicômoro. E é uma árvore. E eu fiquei procurando quando fui para Israel, eu queria ver sicômoro, só porque eu tinha decorado que o Zaqueu subiu nessa árvore. E o Zaqueu subiu nessa árvore para ver Jesus. E aí imagine vocês, ele lê coração, né? Jesus vê o coração. Então ele chegou para Zaqueu. Agora imagina você ama aquela pessoa, você acha que aquela pessoa nunca vai olhar para você, ela está passando pela cidade, ele se dirige à árvore aonde tem a figura, a persona não grata da cidade. E ele falou, oi, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. E aí Zaqueu fez um banquete para ele, e aquela visita que ele fez na casa de Zaqueu completou toda aquela mudança que tinha começado na vida dele, né? Ele retribuiu tudo aquilo que ele tinha pego indevidamente financeiro, ele retribuiu as pessoas, aquele contato com Jesus, que já tinha começado no coração dele, se evidenciou ali naquele jantar, e Zaqueu teve uma transformação. Então é bem bonita a história de Zaqueu, né? E teve muitos questionamentos, como todos nós aqui do grupo temos, né? Assim, Jesus nunca achou ruim questionar, ele sempre achou que os questionamentos são, ele é um Deus de razão. E ele quer que questione para que ele possa, a partir do seu questionamento, ir colocando a razão certa, a forma de ver as coisas correta. E aqui também tem o grupinho sabe o grupinho que quer causar? Então, no caminho, não tinha só os favoráveis a Jesus, tinha muito hater, né? Então, assim, Jesus tinha um povo ali que seguia só para pegar ele, fazer cilada, para questionar. Então, aqui tem alguns questionadores que ele teve pelo caminho, né? Os fariseus queriam testar Jesus sobre o divórcio. Eu não vou ler, eu ia ler isso aqui, mas eu não vou ler, porque não vai dar tempo. E aí Jesus dá uma resposta linda sobre o divórcio. E eu acho interessante nessa resposta, porque ele volta lá para o projeto inicial de Gênesis. Ele cita Gênesis. Ele vai falar assim: olha, o divórcio, ele não é o meu plano original. Como está escrito lá na Bíblia, ele sempre volta na Bíblia, né? Então, ele mesmo volta na palavra dele. Ele fala assim, como lá está escrito? Aí ele fala que o homem e a mulher são uma só carne. Eu acho isso lindo, né? Porque dá para um outro estudo sobre esse uma só carne, né? E ele fala assim que é a dureza do nosso coração. É a forma como a gente encara a nossa realidade que torna o divórcio uma realidade, né? Um fato hoje em dia. Então, ele vai ter um encontro também com o jovem rico. Eu ia ler a história do jovem rico. Aliás, eu vou ler a história do jovem rico, porque eu acho que a do jovem rico não pode ficar sem, né? E o jovem rico chega lá e fala: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Né? E aí Jesus dá uma resposta para o jovem rico. Portanto, vamos ler lá Mateus 19, do 16 ao 22. Vamos ler aí um pouco do jovem rico. Mateus 19, do 16 ao 22. Quem está aí aberto? Mateus 19, do 16 ao 22. Alguém. Vou ler, Karine. Leia, Fábio.
E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Imagina Deus falando para vocês hoje, Jesus, ó, quer me seguir? Vende o que você tem, dá o que você tem aí, entrega aos pobres e me segue. E aí, quem iria? Põe o dedo aqui. E é interessante porque eu gosto muito desse diálogo, né? Os judeus, eles são sucintos com a palavra, né? E Jesus, quando você lê Jesus respondendo, você não tem que ler conforme a sua ótica hoje de civilização ocidental e com uma interpretação pós-grega, né? Então, Jesus lê o coração. Então, quando ele responde, às vezes você fala assim, nossa, mas por que ele respondeu isso? Ele não perguntou isso? Ele não perguntou hoje com a sua compreensão. Quando você lê que Jesus, ele responde o coração, o que está o intuito, fica bem claro. E isso me faz lembrar uma coisa quando eu dei uma aula na faculdade que chamava Como Fazer Pergunta de Entrevista. Era um semestre só para ensinar os alunos a fazerem perguntas de uma entrevista psicológica. E como é difícil. Porque cada pergunta tem que ter por detrás um objetivo. Você tem que ter muito claro o que você quer alcançar com aquele objetivo, o que você quer alcançar com aquela pergunta, né? Assim, o que você pretende responder. E aí a gente vai observando, quando a gente faz essa matéria, esse pente fino sobre as perguntas, o quanto de perguntas sem objetivo existe no mundo, né? Assim, a sua pergunta tem que ser tão bem feita e tão eficaz a ponto de você alcançar aquele objetivo. Então, sempre tem algo por detrás, um porquê por detrás. Então, qual é o porquê dessa pergunta, né? E aí a gente consegue entender o porquê dessa pergunta quando a gente ouve a resposta de Jesus, né? Então, assim, o jovem rico, ele fala que farei eu. Eu estou exagerando só para vocês entenderem. Eu de bom para alcançar a vida eterna. Sou eu que faço algo de bom. Respondeu-lhe Jesus, e Jesus vai justamente nesse eu de bom. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele está querendo dizer assim: você não é bom, eu sou bom. Bom existe um. Vamos mudar aqui a ordem das coisas. Né? Eu imagino esse jovem rico chegando cheio de si mesmo. Ele queria ali ouvir uma confirmação de Jesus de que o que ele tinha feito até aquele momento era muito bom. Porque ele tinha muitas propriedades, ele dava esmola, ele seguia tudo de acordo com que ele vai falar aqui. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. Que me falta mais, né? Que me falta ainda, né? Assim, um narcisismo, né? Assim, eu sou muito bom e aqui eu vim ouvir a validação de você do que eu preciso, o que me falta ainda. E aí Jesus foi no cerne da questão. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. E aqui ele está falando justamente das idolatrias que nós temos, de coisas que nós colocamos no lugar de Cristo, né? O que está te impedindo de seguir? A gente já falou da tradição, a gente já te falou do seu eu, dos seus desejos, das suas vontades. Aqui é falando de você mesmo, da sua idolatria do seu eu, né? O que falta para mim é que ele tinha um orgulho, né? Ele tinha uma vaidade de si mesmo, né? Eu até escrevi aqui na minha Bíblia, num estudo meu, um quê de narcisismo,
de se envaidecer em como que ele guardava tudo aquilo, né? E o eu aqui, o eu, e o dinheiro, né? O dinheiro, que às vezes a gente impede a gente também de estar entregando tudo a Jesus. Quanto que é difícil entregar todas as áreas da nossa vida a Ele, né? Seguindo aqui, outro homem, intérprete da lei, quis colocar Jesus à prova. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É a mesma pergunta do jovem rico. Interessantíssimo, só que diferente. Porque o outro está focado em si mesmo. O que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Né? E aqui, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde ele a mesma coisa de guardar os mandamentos, amar o próximo. Resposta padrão de Jesus. Ame o próximo, parece fácil. E aí o intérprete da lei fala: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. Que parábola é? Quem adivinha? Deixei aí uma figurinha. Que parábola que ele conta? Gente, a figurinha tá fácil. O bom. Completem a frase. O bom samaritano. O bom samaritano. Ele vai contar a parábola do bom samaritano, né? E a parábola do bom samaritano, ele é um judeu que está viajando e ele sofre um assalto e ele fica jogado pelo caminho. E vão passando pessoas ali e um fariseu, passa outra pessoa que eu não lembro agora quem era, mas vai passando pessoas assim que são consideradas ilustres, pessoas que seriam de boa índole, reconhecidas como do bem, e não ajudam a pessoa pelo caminho. Aí vem um samaritano, lembrando vocês que o judeu considerava o samaritano um povo de menor categoria. Eles não visitavam casa de samaritano, eles não deixavam, o samaritano não podia ir na casa deles. Eles achavam que se entrasse na casa de um samaritano, eles se contaminavam. Então, eles evitavam, não era uma relação assim, era considerado um povo sujo, digamos assim, para o judeu. E é o samaritano que para o caminho, mesmo sabendo que é odiado, para e ajuda esse judeu. Leva ele para uma hospedaria, coloca ele lá, cuida dele e ainda encaminha esse judeu, né? Então, ele está querendo dizer aí do próximo da gente, né? Quem é o próximo? Chamando a gente para reflexão também, de quem é esse amar ao próximo? Se é amar só quem eu gosto, né? Amar a minha família? Ele está querendo dizer que você deve amar a todos, né? Amar a todos. Amar a todos e se colocar no lugar de todos, independente, acima de etnia, acima dos seus ritos, dos seus credos. Você tem que amar ao outro como você ama a si mesmo. É só essa a lei, né? Como a si mesmo, nem acima nem abaixo. Não acima, não colocar as tradições, não colocar os seus julgamentos acima disso. Então, uma parábola para a gente pensar aí. E eu estou finalizando, eu prometo. E aí, a gente tem um questionamento dos fariseus de novo, interrogando quando virá o reino de Deus. Quem puder depois ler Lucas 17, ele vai falar que o reino de Deus começa em nós, né? Quando a gente aceita ele e ser transformado por ele. Então a gente começa a viver esse reino aqui. Aí depois alguém vai perguntar se são poucos os que serão salvos, e Jesus vai explicar também como é isso, e ele vai usar a ideia de uma porta estreita. E ele vai falar assim: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Né? Muito legal esse texto, não vai dar tempo da gente ler aqui, mas fica aqui a leitura. Aí, por fim, Jesus fala de novo sobre sua morte e a sua ressurreição para os discípulos. É a terceira vez que ele está falando da morte e da ressurreição dele. Né? Então, assim, esse caminho está chegando ali. E por fim, a gente tem o banquete na casa de Simão. Eu ia ler a história do banquete na casa de Simão, só que eu não sei, a gente já parou muito aqui no tempo, mas eu vou contar brevemente para vocês a história
E eu não coloquei aqui onde está o versículo. Depois eu coloco para vocês do banquete da casa de Simão, onde está escrito. Mas é em Mateus. Eu só não sei aonde que está aqui. Depois, se alguém achar, coloca aqui para gente. Mas o que que é esse banquete na casa de Simão? Simão tinha sido curado de lepra e ele fez um banquete para agradecer a Jesus. E nesse banquete estava Maria, Marta e Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado. E a Maria, no meio do banquete, ela unge os pés de Jesus com nardo, que é um perfume cheirosérrimo, né? Eu senti o cheiro, é assim, não tem como ficar, é abrir o Chanel no meio de jogar um vidro de Chanel fortíssimo nos pés de Jesus lá. E ela leva esse perfume num potezinho de alabastro, né, que é uma pedra. Então, ela leva um potezinho, que é lindo essa pedra de alabastro, não sei se vocês já viram. Ela coloca, ela compra o perfume e ela joga nos pés de Jesus. Só que detalhe, para comprar esse vidrinho de perfume, era um salário de 1 ano. 1 ano de salário. Imagina você pegar o dinheiro que você ganhou em 1 ano, comprar um perfume e jogar no pé de Jesus. Vocês entendem a intensidade do agradecimento de Maria, né? Maria tinha sido liberta por Jesus ela tinha sido endemoniada. Então Jesus tirou, libertou ela desses demônios. Então ela era muito grata. Além disso, ela era muito grata porque Jesus ressuscitou o irmão dela. E tinha gratidão por ele e outros motivos. Eu só estou citando dois aqui. E ela queria de alguma forma agradecer a Jesus. Então ela pegou o dinheiro que correspondia a 1 ano de trabalho nesse perfume e ela limpou os pés de Jesus. E ela secou, ela viu, ela pensou no perfume, pensou em limpar o pé de Jesus e esqueceu como ela ia secar o pé de Jesus. Aí na hora ela tira o cabelo. Então, com o cabelo, ela secou, né? E você vê que ela estava com lágrimas e realmente ela estava muito emocionada, ela tinha gratidão por aquele homem que tinha mudado a vida da família dela, né? E aí Simão fica assim muito envergonhado, chateado com aquela cena. E Jesus dá uma olhada para ele, assim, com aquele olhar matador de Jesus que diz tudo. E Simão entendeu ali que na verdade, ele que era o pecador maior, né? Além disso, tinha Judas, que era o discípulo que ia trair Jesus. E Judas ficou inconformado. Como assim ela gasta o dinheiro todo nesse vidro de perfume para jogar nos pés de Jesus? Que desperdício! E aí a Bíblia mesmo diz que ele fala isso porque ele era o tesoureiro e ele roubava o dinheiro. A Bíblia vai dizer que ele roubava o dinheiro do cofrinho. Ele era o financeiro dos discípulos e ele roubava ali o dinheiro do cofrinho, né? Então, assim, na hora que ele fala essa frase, ele está mostrando ali mais os pecados dele do que tudo. E Jesus fala da atitude dela, que a atitude dela era uma atitude que ele falou assim, ela está fazendo é lindo, ela está preparando o meu corpo, eu aceito essa honra, eu aceito essa gratidão, e a história dela será lembrada por todos os tempos. Então, ali, esse ato de entregar tudo que você tem, entregar, mudar a sua lógica da vida, saber o que que vale mais, que não é o dinheiro, que não é a sua forma de ver as coisas, mas entregar para Jesus tudo, em gratidão aos pés dele, porque é ele, e é só quando você está ligado a ele que você tem vida. É essa o maior ensinamento de Jesus pelo caminho, né? Entrega tudo o que você tem aos meus pés. E aí você viverá, você jamais terá sede. E eu dou a vida por você. É esse o sentido do discipulado que ele convida hoje.
E ele convida a gente hoje também, porque essa história dos discípulos caminhando com Jesus é a nossa história. E hoje ele fala: me segue, né? Cada um de nós, me segue. Ele sempre fez esse convite. E ele convida eu e você para seguir ele como os discípulos, mudando essa lógica, entregando tudo a ele. E aí eu peguei uma música que me lembra muito essa última jornada, né? A gente tem um pastor muito querido que alguns de vocês já conheceu aqui, que é o pastor Marcelo, e ele fez uma série de pregações só sobre a última caminhada de Jesus da Galiléia até a Judéia. E toda vez que ele começava o culto, ele punha uma música, a mesma música sempre. E agora eu vou colocar essa música para vocês ouvirem aí e a gente finaliza, tá bom? Eu vou parar aqui. Peraí que eu vou compartilhar de novo, que eu quero outra coisa. Peraí, gente. Não, não é isso. Calma que eu vou dar conta. É aqui. Peraí. Ah, peraí, gente. Dois palitos, que eu tenho que me adaptar aqui aos recursos. Será que se eu apertar o PowerPoint funciona? Deixa eu ver. Eu quero falar, Karina, está como link lá, né? Clica lá e É. já vai abrir o YouTube. Ah! Então, peraí que eu vou colocar para vocês. Dois palitos, gente, que a tecnologia é muito. Vocês estão vendo? Então acompanhe a letra aí.
Eu gosto muito dessa música, que diz um pouquinho do nosso estudo, né? Bem, gente, eu já passei muito da hora. Peço desculpas por isso, mas hoje o estudo estava longo, rendeu também algumas perguntas. Queria saber se alguém gostaria de fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta. É... Sil? Ô, Não, Cá, tem várias. Sempre. Rô? Roberto, acho que ia falar também. não, deixa a Sil falar, é outra coisa. Tá. A Sil Não, disse não tem. muitas. Eu não tenho nada pra falar, não, Rô. Pode falar. Na verdade, a gente sempre tem, né, Sil? Na verdade, eu tô com uma dúvida, Cá. É, a gente tem sobre na Sexta-feira Santa, né? Comer ou não comer carne, se eu não sei se eu confundo um pouco do comer o pão em memória, né? E a carne seu desrespeito ou não, ou se vem isso da Igreja Católica. Ai, você podia tirar minha dúvida? Já é um dia assim que é um dia sensível, né? Mas, ai, eu não sei, eu tenho essa dúvida, se puder me tirar. Acho que quem sabe te responder isso bem bom é o Rodolfo, porque assim, é da Igreja Católica, mas ele pode explicar o porquê. Você sabe na ponta da língua, Rodolfo? O Fábio? Então, o que eu sei dizer na ponta da língua é que isso é uma tradição católica, tá? Então, é uma questão Uhum, só de tradição. Inclusive, a data em que a gente celebra a Páscoa é uma data que é dentro do calendário católico. Então, é uma coisa que foi definida aí pela Igreja Católica, tá? Não é que é a data que antecedeu a morte de Jesus, a sexta-feira, a data da morte de Jesus, a sexta-feira, e a data da ressurreição, o domingo. É tudo baseado num calendário de tradição católica que foi estabelecido só inserindo datas, em geral, inserindo datas que substituíssem o calendário romano, que era pagão na época, tá? Então são apenas tradições, não existe nada que seja bíblico de que você deva fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O que a gente pode muito é aproveitar essas datas para realmente uhum. refletir acerca do que Sim. é a verdadeira Páscoa, acerca do Natal, no nascimento de Cristo, acerca desses eventos, mas não existe nenhuma obrigação, existe sim uma tradição, que é uma tradição católica. Tá, mas você falou que é questão de calendário, mas ai, me confundi com essa questão do calendário. Ela Não, é então, mesmo dentro da sexta, seria sexta-feira que ele foi crucificado, não? não, essa 3 dias data antes não da é, Páscoa, não? não, é uma data que foi escolhida para lembrar isso. Tá Então a bom. gente tem aí na verdade é o calendário um pouquinho mais extenso aí. Nós temos a quaresma, todo o período aí dos últimos momentos da vida de Cristo sendo comemorados aí nessa data por uma tradição católica. Então, escolheu-se essa data do calendário, não é que tenha sido nessa data, ou seja, um aniversário da morte de Jesus e da ressurreição, tá? O que a gente sabe é que Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, mas nós não temos essa data exata, a gente não conhece essa data. É uma data que Ah, foi definida no entendi. calendário, entendeu? Não foi em Entendi. abril, Rô. Não foi em Isso. abril. Entendi. Exatamente, exatamente. Então, existia um calendário festivo em relação a deusa Easter, tá?
E aí a data da Páscoa foi definida para substituir essa festa que era pagã naquela época. Então, em geral, assim, Hum, todas as comemorações cristãs aí que a Igreja Católica definiu, que ficaram na tradição, elas não foram definidas na data em que aconteceram os fatos, Natal e Páscoa e tudo mais, mesmo porque não se tinha, hoje eu acho que a gente tem mais conhecimento do que se tinha naquela época, né, mas não se tinha registro histórico de exatamente quando foram essas datas. Hoje, com a arqueologia e tudo mais, a gente recuperou muitos documentos, a gente consegue prever de uma forma bem melhor. Mas tudo isso foram, em geral, as festas cristãs da tradição católica foram colocadas para substituir alguma festa pagã que era celebrada ali pelo povo romano naquela época, né? Na época da oficialização do cristianismo como uma religião oficial de Roma. E muita coisa, não foram só datas e festas, não, mas mesmo imagens que representavam deuses pagãos foram convertidas aí, renomeadas para santos do cristianismo. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, Júpiter virando São Pedro e diversas outras hum. estátuas aí que foram rebatizadas. E isso se estendeu por bastante tempo aí no domínio católico, né? Até quando se mistura a cultura africana dos escravos e a cultura católica aqui no Brasil, a gente também tem. A gente tem aí Santa Bárbara virando Iansã, né? Na verdade, a santa do Candomblé sendo batizada de Santa Bárbara é uma forma de você forçar a conversão ali daqueles africanos. Aí você diz, não, essa santa aqui é a Santa Bárbara e tudo mais. É uma forma de mudar os nomes das coisas, e aconteceu muito isso dentro do catolicismo. Tá? Então, assim, Só para continuar idolatrando alguém, exatamente, alguma imagem. Tá. assim, com diferentes intenções aconteceram isso. Tá? Um pouquinho Uhum, de questão de dar governabilidade para o governo romano. Então, você não tem como destruir aquilo que está acontecendo. Então, você vai lá e conta uma outra história para aquele povo que você está uhum, conquistando. Tá? é. E também para substituir coisas que eram festas que eles tinham e eles queriam manter alguma festa naquela data, então eles substituíram uma pagã por uma cristã agora. Entendi. Mas, Rodolfo, esse negócio de não comer carne, como ela falou, não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver, é só uma tradição. Ah, Né? Não. Assim, tem umas coisas que são importantes, que ajudam, assim, a você ter um desenvolvimento espiritual, porque você está fazendo um sacrifício de alguma coisa durante aqueles dias. Tá? E se abster de alguma coisa é um princípio que a gente usa muito, que é o princípio do jejum, por exemplo. Eu vou jejuar, eu vou me abster de alimento para focar nos estudos da palavra de Deus. Isso é algo que é utilizado em diversos meios cristãos, tá? Protestante, católico também. Então, é a questão de se abster de alguma coisa para focar em outras coisas. É mais ou menos isso que acaba sendo aproveitado aí dessa questão de se abster, por exemplo, de comer carne durante a quaresma. Tá? Mas não existe nada disso de que a gente deva observar. obrigada. Obrigada. Vamos orar então? Fábio, você ora pra gente? Sim. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, elevamos a Ti, ó Deus, a nossa oração de gratidão pela oportunidade dos momentos que passamos aqui, momentos reservados para ouvirmos a Tua voz, para entendermos a Tua palavra através da leitura, da discussão. Pedimos que a Tua palavra dia a dia vá sendo cada vez mais internalizada em nossas vidas e que possamos compreender dia a dia mais e mais a Tua vontade para nós. Fica com cada um de nós nessa semana, nesse restante de semana, que possamos, que é uma semana que o mundo cristão relembra o sacrifício e a morte de Jesus, que essa lembrança seja viva em nossa mente e que possamos ter a nosso coração subjugado e disposto a aceitar e reconhecer o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente, mais uma vez. Eu Muito que Obrigada, obrigada. Muito gente. obrigada. Boa Obrigada, noite, gente. pessoal. Obrigado. Boa Páscoa. Boa noite para Obrigada vocês. Obrigada. para Boa vocês Páscoa para também. Isso todos. mesmo. Vocês Pensamento todos. da última semana. É, foi muito lindo hoje. É.
Tchau, gente. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau, Obrigado, gente. tudo Boa de Tchau, bom. noite. tchau.